Eu cumprimento cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos amigos e irmãos que estão aí nos acompanhando por intermédio desta transmissão aqui ao vivo, no templo da Catedral das Assembleias de Deus, interestadual de Patrocínio, Campo de Madureira. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão compartilhando aí dessa live também, que está aí no seu lar, na sua residência. Amados e queridos irmãos, eu quero aqui nessa noite estar meditando com os irmãos aqui um texto da palavra do Senhor. Bem verdade que estamos aí em um mês de conscientização missionária. Aprove ao Senhor Deus ter assim nos escolhido e nos chamado para que Ele está ministrando aos vossos corações. Amados irmãos, eu quero fazer uma leitura aqui na palavra do Senhor Jesus, que se encontra inserida dentro do livro de Gênesis, capítulo 19 e o versículo de número 26. Gênesis capítulo 19, versículo de número 26, e depois também eu quero estar lendo um versículo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas, capítulo de número 17, o verso de número 32. Hoje, terça-feira, é um culto de ensinamento da palavra, e nós viemos aqui não falarmos outra coisa senão da palavra do Senhor Jesus. Quero que você aí, seu lar, onde você está agora assentado, em sua cama, aí ao seu sofá, sua poltrona, em sua cadeira, ou até mesmo no chão, assim como você achou melhor estar, para cultuar a Deus nessa noite. Leiamos Gênesis capítulo 19, o verso de número 26 apenas nos diz da seguinte maneira: e a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Eu quero agora estar lendo com os irmãos, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas, capítulo de número 17, o verso de número 32, aonde nos diz da seguinte maneira: aqui Jesus está falando com os seus discípulos, e ele vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló. Amados e queridos irmãos, nesta noite, fizemos aqui uma leitura em dois textos, em livros um pouco diferentes um do outro. Lemos em Gênesis, onde nos fala a respeito do início, a respeito da criação de todas as coisas. E o que falar em seus corações esse desejo de ir às ruas, de evangelizar, de anunciar, de pregar a palavra do Senhor. Então nós que aqui estamos nessa noite, nós queremos falar dentro do seu significado, no grego, que é o apostuelo, enviado. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, capítulo 3, e o verso 16, é o texto áureo da igreja, e muitos nós lemos, muitos nós recitamos, e nós entendemos que aqui então está o primeiro missionário a ser enviado, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele foi, e ele continua sendo o missionário enviado de Deus para assim fazer a obra ao qual foi dada. Quando olhamos para a Bíblia, já no Evangelho de Marcos, no capítulo, nós vamos ver aonde Deus vai dizer, por intermédio, escrevendo no capítulo 16, e o verso de número 15, ide por todo mundo e pregai a minha palavra a toda criatura, a quem crer e for batizado será salvo, e porém a quem não crer já está condenado. O Senhor Jesus nos
comissionou e nos deu uma ordem a estarmos indo fazer missões, a estarmos indo e pregar a palavra do Senhor. Mas quando eu leio aqui no livro de Gênesis, no capítulo 19 e o versículo de número 26, eu me deparo com a história desta mulher. Veja que a Bíblia vai dizer que quando Deus chama ao patriarca Abraão, ele dá uma ordem dizendo que o mesmo viesse sair do meio da sua terra e do meio da sua parentela para uma terra da qual o Senhor Deus lhe mostraria. A Bíblia vai dizer então que agora Abraão, ele vai sair em peregrinação para em rumo a uma terra a qual ele ainda mesmo não sabia. Aqui eu entendo e vejo que quando eles estão agora parados em meios ao deserto, vai acontecer agora uma discórdia e uma desunião entre os pastores de ovelha, porque Abraão ouviu claramente a palavra do Senhor, que o mesmo saísse do meio da sua terra e da sua parentela. Abraão, ele vai levar consigo o seu sobrinho Ló. E agora aqui nós vamos ver então no capítulo 17 ou no capítulo 18, quando os mesmos vão ter ali uma discussão e ambos vão se dividir. A Bíblia vai dizer que então agora Ló vai escolher as regiões de Sodoma e Gomorra, porque era um lugar que tinha pastagem, era um lugar que tinha água, era um lugar que em suma era boa, era produtiva. Abraão vai descer para as outras bandas. Quando agora eu me deparo no capítulo 19, a Bíblia vai dizer que Sodoma e Gomorra está vivendo em um estado de depravação, um estado de imoralidade, aonde o povo está cultuando e assim dedicando sacrifícios a outros deuses. Deus do céu vai dizer que tem agora que vai destruir esta cidade. A Bíblia diz que agora os anjos anunciadores de Deus vai chegar até a Ló e vai dar uma ordem para que eles se escapassem do lugar a qual eles estavam, que era para fugir, porque Deus destruiria a cidade. Mas espera aí, pregador, o que isso tem a ver com uma conscientização missionária? Quando eu olho para a vida, pastor Antônio, da esposa de Ló, eu vou extrair algumas lições, eu vou extrair algumas razões, e as quais muitos nos dias de hoje também estão apresentando para que assim não se faça missão. Quando eu olho para a vida desta mulher, cuja aqui agora o tema, o subordinado para essa mensagem, ou título para essa mensagem, razões que levaram a mulher de Ló a olhar para trás. Existia razões que fez com que esta mulher olhasse para trás. Da mesma forma que existem algumas razões pelas quais nos dias de hoje muitos também não estão querendo cumprir o ID, fazer a missão que foi outorgada pelo próprio Cristo na minha vida e também na sua vida, querido. Veja e analisemos o texto. Quando eu leio a palavra do Senhor, aonde ora acabamos de mencionar, no capítulo 26, a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Veja que a frase, em seu contexto literário ou literalmente na língua hebraica, a frase olhou para trás significa que ela demorou em sair do lugar a qual ela estava. Em um sentido, a Bíblia está dizendo que eles saíram, não no sentido de que ela olha para trás, mas que no sentido da sua palavra, ela vai demorar em sair do lugar em qual ela estava. O primeiro ponto que eu quero aplicar ao teu coração: essa mulher, ela estava esboçando uma reação. Qual a razão? Indisposição em avançar para as promessas de Deus, indisposição em cumprir com o propósito a qual Deus havia chamado esta mulher. Indisposição. Esta mulher estava indisposta em partilhar ou em partir para um lugar a qual Deus havia lhe ordenado. Mas por que esta mulher demora em sair do lugar a qual ela estava? Qual a razão, pregador? É que essa mulher estava demorando, porque se formos ler, nós vamos ver que ela não estava animada em participar dos planos de Deus para a sua vida.
E a Bíblia vai dizer dentro da carta qual o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3 e verso 9, que Deus ele age com a nossa cooperação, Deus trabalha com a nossa disposição. E essa mulher, ela não estava cooperando, essa mulher, ela não estava disposta, essa mulher, ela não estava animada em participar. E quantos nos dias de hoje, dentro do tema que é subordinado, conscientizar, falar a respeito de missão, quantas são as pessoas que no decorrer da caminhada, quando o Senhor o chamou, quando o mesmo aceitou a fé, levantando as suas mãos, iniciou o seu ministério debaixo de lágrima, em uma disposição, animados era para ir pregar a palavra. Só que passou-se os dias, passou-se os tempos, passou-se os meses, começou então a se criar uma indisposição, começou então a criar-se aí uma canseira, uma fadiga, a ponto de já não haver interesse, já não estão animados, já não querem ir, já não querem sair mais às ruas, já não querem mais pregar em praças públicas, já não se vê tanto como nos dias que nos antecedeu, como os nossos pais na fé, que ganhou, ao qual muitos obreiros que palmilham seus pés nessa tribuna, que foram ganhados, que aceitaram a Jesus quando se fazia culto aos ar livres. Hoje andamos pelas ruas da cidade, nós não nos deparamos mais com crentes nas esquinas pregando o evangelho. Por quê? Existe uma indisposição, as pessoas não estão mais animadas, não querem participar, não querem ir. Esta mulher, ela ouviu claramente a ordem de Deus, que era para ela sair do lugar a qual ela estava, que era para ela fugir para o monte, escapar pela sua própria vida. E nos dias em que estamos vivendo, meus queridos, amados irmãos, enxergamos, olhamos e nos deparamos com uma realidade, e a ordem de Deus é: fuja, escapa. Em outro sentido, Deus está dizendo: ei, saia de dentro da sua redoma, saia de dentro da tua zona de conforto, vá pregar, vá anunciar, vá dizer que Jesus está voltando, porque os dias já estão se cumprindo, já estamos vendo as pragas, já ouvimos rumores de guerras, pestes, terremotos, tsunamis, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. O cenário está preparado para a volta do Senhor Jesus. E eu venho aqui pregar esta palavra para dizer para o Senhor, para dizer para a senhora, para dizer para você jovem, meu amigo, que me ouve nesse momento: é tempo de nós nos levantarmos, é tempo de nós voltarmos à prática do primeiro amor, como escreve João em sua carta a Apocalipse. Ele vai dizer: lembra-te, pois, aonde caíste, e volta ao teu primeiro estado. Volte à prática do amor, volte a sentir desejo, volte a ter vontade de ir fazer missão, porque a Bíblia se resume nisso, a vinda de Jesus se resume nisso: irmos fazer discípulos em nome do Senhor Jesus. Ei, Ele me chamou e te chamou para sermos discípulos dEle na terra, para irmos testificar desta palavra. Veja que esta mulher fez corpo mole, e servir ao Senhor com desânimo é também olhar para trás. Quando eu abro a minha Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, o versículo de número 62, a Bíblia diz, e Jesus vai falar: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto de entrar no reino de Deus. Se você já lançou a mão do arado, se você já lançou a mão da palavra, se você já iniciou a chamada, então não olhe para trás, não faça corpo mole, não fique parado, mas vamos caminhar,
vamos andar, vamos marchar, vamos fazer o que o Senhor Jesus nos ordenou. A primeira razão pela qual esta mulher não estava animada é porque ela criou indisposição, fez corpo mole. E quantos hoje pastores estão fazendo corpo mole, estão aí sentados nas suas poltronas, estão aí assentados em suas cadeiras, muitos até mesmo com medo. Mas nós, a igreja do Senhor, ela não precisa temer, porque se você for ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus capítulo 24, ele vai dizer para nós não ter medo quanto aos que está acontecendo, porque nós seremos resguardados, nós seremos protegidos. A segunda razão pela qual esta mulher não estava animada em ir participar da obra e fazer missão, é porque ela tinha desejo de levar o que estava deixando. Esta mulher era uma mulher de posses, por isso estava deixando muitas coisas para trás. Esta mulher, ela possuía bens. O seu esposo era pecuarista, empresário no ramo de criação de animais, ovelhas, gados, tinha sua agricultura, era pecuarista, agricultor. Então veja que essa mulher, ela tinha muitos bens, quem sabe morava em uma bela casa, com as suas mobílias, tinha o seu closet, tinha os seus caprichos, tinha os seus mimos, mas diante da chamada e diante da ordem de Deus, a razão pela qual ela olhou para trás, ou que na sua etimologia da sua palavra, em seu contexto literal, na linguagem hebraica, em que ela demorou, veja que ela demorou e ela foi convertida na estátua de sol, não como se num passe de mágica, mas pelo enxofre, pelo fogo em que foi derramado. Ela respirou, ela se molhou e assim ela foi convertida, porque ela demorou. Ela parou, ela olhou para trás e começou a ver os seus bens. Ela tinha desejo de levar. E quantos nos dias de hoje Deus está chamando, Deus está convocando e dizendo: faz a minha obra. Mas o apego ao materialismo é uma das razões pelas quais hoje muitos deixaram de fazer a obra. O apego às coisas desta terra é a razão pela qual muitos não estão cumprindo o ID do Senhor. Eu conheço pessoas que nasceram no Evangelho, veio de uma origem simples, não tinham nada, Deus o prosperou, só que passou-se o tempo, a corrida do dia, a labuta, é a causa, é o motivo. Quando chega no sábado e no domingo, a resposta é: eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha casa, porque eu passo o dia todo no meu trabalho, porém não tenho tempo para fazer a obra de Deus. O pouco tempo que me sobra é para ir ao culto, e vir ao culto não é fazer missão. Estar no culto não é estar fazendo missão, com exceção quando você convida um amigo que não é cristão, com exceção quando você passa na casa de alguém, o convida e traz ao culto, e pelo poder da ministração da palavra, este levanta a mão e aceita a Jesus. Aí você está cooperando com a obra. Mas a razão que eu entendo, e eu quero que você se conscientize, pela qual você deixou de fazer a obra, é porque você está com seu coração apegado às coisas dessa terra. Não vai sobrar nada, não vai restar nada, irmão. A Bíblia diz: louco, te pedirão conta da tua alma hoje. E o que tu tens para apresentar diante dele? É uma palavra de conscientização. Eu quero que você nesse momento se conscientize. Eu quero que nesse momento você faça um introspecto ou uma introspecção em você. Eu quero que você nesse momento comece a lembrar
Como foi o início da tua caminhada? Deus te prosperou, te abençoou. E o que você tem feito para o reino? Não há tempo mais, queridos irmãos. Não há mais tempo. A ordem é: escapa. Vai, anuncia, pregue. É tempo de voltarmos a ser igual João Batista e saímos pregando pelo deserto das ruas das cidades. Veja que aquele momento não era momento de indecisão, mas era um momento de renúncia. Não havia tempo para indecisões. Não havia tempo para cochear entre dois pensamentos. A Bíblia vai dizer que estando naquele dia, dois no telhado, um vai, o outro fica. E foi o caso de Ló. Ele foi, porém ela ficou. E aqui se entende essa palavra. Porque um vai, porque um está se dedicando à obra, um está prestando culto, um está preocupado com o reino, mas o outro está com o coração apegado às coisas dessa vida. E a filosofia do Evangelho do Reino é Lucas 17:33. É perder para ganhar, porque a Bíblia diz: aquele que ganhar nessa vida perde na outra. Mas quando você perde nesta, você alcança, aleluia, uma coroa de glória. Conta-se uma história, ou uma parábola, ou uma ilustração, de que o anjo do Senhor enviado de Deus se apresenta a uma adolescente e diz: faz a minha obra. E ela indaga a Deus dizendo: eu ainda sou muito nova, sou uma adolescente, não tenho como fazer a obra. Passa-se um período de tempo, agora ela já jovem, o anjo do Senhor volta e diz: faz a minha obra. Ela diz: olha, eu sou jovem ainda, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade. Passa-se mais um tempo, o anjo volta e diz: faz a minha obra. E ela diz: olha, eu já concluí a minha faculdade, agora eu quero exercê-la, eu quero casar, constituir família. Passa-se mais um tempo, o anjo do Senhor volta e diz: ei, faz a minha obra. Ela diz: Senhor, não dá, eu casei, tenho filhos, tenho que tomar conta do meu esposo e dos meus filhos. Passa-se os anos, agora ela já está em idade avançada. O anjo do Senhor chega diante dela e ela diz: Senhor, estou pronto para fazer a obra. E o anjo vai dizer: ainda hoje vou eu requerer da tua alma e das tuas mãos tantas almas que era para você ter ganha nesse período de vida. Quantos estão protelando a chamada de Deus? Quantos estão tardando? Deus está falando, Deus está chamando, Deus está convocando. E a pessoa sempre tem um porém. A pessoa sempre tem um porquê. A pessoa sempre tem uma razão para não fazer a obra de Deus. Ou é porque ele está estudando e ele tem que prestar vestibular, ou é porque ela tem que cuidar de casa, ou é porque ele tem que trabalhar para trazer sustento para a família, mas nunca dá tempo de fazer a obra de Deus. Mas Deus está dizendo que Ele vai requerer da minha vida e da tua esse tempo que nós não estamos atribuindo para Deus. Porque o tempo que nos sobra para fazer a obra, muitos estão dedicando a outras coisas que não é relacionado à obra de Deus. Aceitou a Jesus, batizou-se na igreja, participa da ceia, devolve o dízimo, é até um bom crente, mas isso não se resume naquilo que Deus chamou eu e você para que fizéssemos. Quando o Senhor nos chamou, Ele disse: ide e fazeis discípulo em meu nome. Ele está convocando nesses últimos dias aqueles que verdadeiramente querem compromisso com a obra de Deus, porque não há mais tempo para ficarmos cocheando entre dois pensamentos. Essa mulher ouviu claramente a ordem de Deus. Ela ouviu quando o anjo disse: escapa.
Terceira razão pela qual essa mulher demorou em sair do lugar: desobediência à palavra de Deus. Ela ouviu claramente no verso 17: havendo-os tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás e nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te para os montes, para que te não pereça. A ordem era: vai, faz a obra, não há mais tempo. Ela escutou, e a razão: desobediência à palavra de Deus. Quantos queridos estão ouvindo a palavra nesse momento? Quantos ouviram as pregações que foram atribuídas deste altar? Ou aí na sua igreja, ou aí onde você congrega, você tem ouvido Deus dizer: faz a minha obra, mensagens acerca do fim. Agora estamos coibidos de adorar a Deus no templo, e o Senhor está dizendo: faz a minha obra, não desobedeça à palavra de Deus, como esta mulher fez. Ela ouviu a ordem, e veja que assim estão muitos na igreja, como estátuas, não crescem, e não chegam ao lugar algum por causa da desobediência. Efésios capítulo 4 e verso 15, vai dizer o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: quantos desobedeceram a voz, e hoje a razão pela qual muitos deixaram de cumprir o ID é desobediência às santas e sagradas escrituras. E veja que por causa da desobediência desta mulher, ela perdeu a sua vida, e uma geração inteira de hebreus não entraram na terra prometida. Hebreus 4:6. A desobediência fez com que muitos perdessem a oportunidade de entrar na terra prometida. Eu quero deixar essa palavra de reflexão ao teu coração nesta noite. O senhor, a senhora que me ouve na sua casa, no seu lar, a Bíblia diz em Mateus capítulo 19, verso 27 e 29, que há um prêmio para aqueles que aceitam o desafio de renunciar tudo por amor de Cristo. Nesta hora, neste momento, eu quero te convidar a fazer um voto de compromisso e de fidelidade para com Deus, porque a promessa para a nação de Israel, para o povo tirado do Egito, era Canaã. E quando lemos em Deuteronômio capítulo 1 e verso de número 6, a Bíblia vai dizer: tempo bastante haveis estado neste monte, 1 ano e 8 meses eles ali estavam ao pé do monte Hebrom, do monte Sinai. Deus os havia tirado do Egito, da escravidão, do jugo faraônico, e havia prometido Canaã, mas eles estão ali agora acampados. Existe pasto para o gado, existe água em abundância, a terra, o lugar é bom, mas a promessa é Canaã. E a Bíblia diz que tempo bastante haveis estado neste monte. Eles estavam demorando, e Deus levanta Moisés no meio da congregação e diz: levantai-vos e ide, marchai, volta a caminhada para Canaã. Deus nessa noite está dizendo: se levanta, volta a marchar, volta a caminhar, porque a Canaã celestial nos espera, ela está logo ali, as portas nos esperando. Jesus disse: eis que vou para o Pai, não vos deixarei órfão, irei vos preparar morada, para que aonde eu estiver, estejais vós também.
mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Ele é o Espírito Santo, e está aqui falando nessa noite, te dizendo: levanta a tua cabeça, encara a realidade e saia propagando que Jesus está voltando. Não há mais tempo para esperarmos dentro de casa, é hora de pregar a palavra e dizer: Jesus está voltando. Seja um missionário nesses últimos dias. Pegue as suas armaduras, pegue a sua espada. Você, soldado, que se alistou e está parado, o rei conta contigo, e ele te chama nessa noite para voltar à caminhada, para voltar a marchar e para voltar a fazer a obra do Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça onde estás. Eu vou orar pela tua vida nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu ministrei esta palavra simples, porém objetiva. Meu Deus, aprendemos com as desventuras desta mulher, que não estava animada em participar do plano de salvação, e que olhou para trás, demorou, e ali, Pai amado, morreu transformada numa estátua de sal. E o Senhor disse para os seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. E assim o Senhor diz nessa noite para cada um e a todos: lembrai-vos da mulher de Ló, a fim de que nós venhamos, ó Pai, a Senhor, obedecer a tua palavra e fazer a tua obra. Nesse momento, Espírito Santo, entra nessa casa, entra nesse lar, entra nesta vida, entra nesse coração, entra nessa mente, e essa chama, Pai, que está ardendo agora, seja renovado aí agora, seja renovado aí agora. Fale mistério na tua casa, profetiza na tua casa, sapateia na tua casa, adore a Deus na tua casa, porque daqui a uns dias estaremos aqui todos reunidos, prestando a Deus um culto racional, verdadeiro, em glória e poder. Então já começa a se encher agora, porque Ele está dizendo: o tempo é chegado, a hora é chegada em que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e o adorem em verdade. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um e a todos. Estamos orando a favor das famílias, a favor da cidade, a favor do nosso estado e a favor da nossa nação. Creia, querido, que em poucos dias estaremos aqui cultuando e adorando ao nome do Senhor. Enquanto isso, louve, exalte e glorifique a Deus no seu lar. Deus abençoe em nome de Jesus, e eu agradeço a oportunidade.